Ninguém sonha em ter filhos por fertilização in vitro, mas a gente não pode negar que essa é uma maneira legítima de várias mulheres que não conseguem engravidar naturalmente realizarem o sonho da maternidade. Quem tem acompanhado a artista Mariana Rios e tem visto os desabafos, as frustrações que ela tem compartilhado por não conseguir engravidar naturalmente. Eu acho muito corajoso o que ela está fazendo. E hoje eu quero contribuir com mulheres que estão aqui e que talvez sofrem com endometriose e aí tem medo disso afetar a fertilidade, elas nunca conseguirem ser mães. Quero ajudar quem sofre com dúvidas se pode ser mãe depois dos 40, porque antes disso elas não se sentem prontas, mas têm medo do relógio biológico. E eu também quero ajudar as mulheres que, assim como eu, já sofreram por terem escolhido não ser mães. E aí se sentirem culpadas, porque elas têm capacidade para gerar uma vida, mas elas preferem não gerar. E fica aquele conflito, às vezes, mental. Para me acompanhar nessa conversa, eu convidei uma ginecologista do renomado hospital Albert Einstein. Ela é especialista em endometriose, tem endometriose e sonha em ser mãe. Por isso, ela também realizou recentemente uma FIV, uma fertilização in vitro. E antes da gente começar, quero dar boas-vindas a todas as que estão aqui, Júlia, Valéria, eu sou feliz, doutora Bruna também já está aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Quero me apresentar para quem chegou de paraquedas e talvez não me conheça. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou autora do livro A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. E no meu livro e no meu perfil, eu falo sobre reflexões ligadas a esses temas. Vocês vão encontrar maneiras de decidirem de forma serena serem ou não mães, terem ou não filhos, e vocês vão entender que existe uma diferença entre esses dois. Toda semana tem conteúdo, já clica em seguir para me acompanhar mais de perto e bora começar. Vou chamar a doutora Bruna, que já se conectou. Sara, Kátia, todas bem-vindas. Olá, tudo bem, Larissa, doutora? tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo ótimo também. Que bom, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina. Eu sei a correria aí do consultório, né? A gente já se falou algumas vezes, mas eu queria começar pedindo para que você se apresente melhor. Eu dei só uma pincelada em quem é você e também responda a pergunta que eu gosto de fazer para todas as minhas convidadas para começar, que é: você acha que toda mulher nasceu para ser mãe? Então vamos lá. Boa tarde, meninas. Meu nome é Bruna Botura, sou ginecologista. Hoje trabalho bastante com a área de endometriose, tá? Já trabalhei também com a área de obstetrícia, então tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo aí no meu passado, nos meus estudos, tá? Então, assim, primeiro para introduzir aqui para vocês, por que que eu aceitei então o pedido da Larissa, né? Antes de tudo, no meu consultório, eu tenho muitas pacientes que querem ser mães, tenho muitas pacientes que querem ser mães simplesmente porque a sociedade impõe, e tenho muitas pacientes que não conseguem ser mães e que precisam mudar a rota do caminho nesse percurso aí, tá? E eu acho que é o nosso papel, eu como ginecologista, orientar essas pacientes. Então, tem muitas delas que querem ser, que nem queriam ser, mas como a sociedade ela impõe isso, elas realmente acham que para elas estarem completas, elas precisam ser mães. E é isso que eu puxo muito no consultório, que você nunca vai conseguir a completude com isso, que na verdade é muito mais o relacionamento com o seu marido, ou o seu relacionamento com a sua família, com os seus amigos, é muito mais do que somente um filho mesmo. Então, assim, Perfeito. para contextualizar o porquê que eu falei assim, nossa, Larissa, vamos conversar, que eu acho que tem tudo a ver aí com muito que algumas pacientes estão passando no meu consultório.
E sobre a pergunta se toda mulher nasceu para ser mãe, eu acho que assim, de jeito nenhum, tá? Uhum, Nem toda mulher nasceu para ser mãe, tem mulheres que. Eu acho que não é nem questão de colocar como prioridade, eu acho que não é esse o termo, mas tem mulheres realmente que não precisam disso, uhum, tá? Elas não. Para elas estarem bem, elas não precisam se complementar com uma família feliz doriana. Eu aham, acho que é isso que a gente vê tanto em televisão, redes sociais, é aquela família doriana, a família perfeita. E a gente sabe que não é bem assim a família doriana. Mesmo porque quantas famílias, né, a gente sabe que não são nada dorianas, né? aham. Então, acho que não. Acho que a gente nem toda mulher nasceu para ser mãe, nem todo pai, nem todo homem nasceu para ser pai, tá? E cada uma precisa pensar e se encontrar aí nas suas possibilidades, nas suas escolhas, nos seus arrependimentos Perfeito. também. Sim, sim. Foi bom você falar, porque muitas mulheres que têm a dúvida de serem ou não mães acabam optando pela maternidade com medo de se arrependerem no futuro de não terem sido. E esquecem que existem as mães que também se arrependem por terem sido mães, né? Eu já Uhum. falei aqui da pesquisa da Orna Donas sobre isso. Tem live com a Carla Tenório, que tem o movimento Mães Arrependidas. Então, eu acho que a gente tem muita sintonia na forma de pensar. E estou muito feliz desse bate-papo estar acontecendo. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho se você vê que homens e mulheres são negligentes na questão da fertilidade, deixam o tempo passar ou não fazem acompanhamentos regulares de exame, conta um pouquinho do que você vê no consultório referente a isso. Na verdade, eu acho que não é uma negligência necessariamente do paciente, é uma mudança que a gente está vendo na época que as pessoas decidem engravidar, só que isso, infelizmente, faz toda a diferença para o relógio biológico aí da mulher e até do homem também, que querendo ou não, é o casal, né? Não Sim. adianta a gente colocar toda a culpa na mulher. Então, o que a gente percebe hoje é as mulheres e os homens, como casal, eles estão postergando a maternidade. E, ao meu ver, tá tudo bem, não tem Uhum. nenhum problema nisso. Hoje a gente se forma mais tarde, hoje a gente vai em busca de mestrado, doutorado, cursos ou outras coisas que requerem um tempo aí da nossa vida. Vejo também que hoje a população tem um ganho salarial mais baixo e as Uhum. coisas estão mais caras. Então, Exato. na hora que a gente pensa em ter um filho com 25, 30 anos, a conta não fecha. Uhum. E as pessoas, elas são mais, elas pensam mais, elas são mais programadas, mais organizadas para realmente não simplesmente ter filho e depois ver o que faz. Só que tudo isso, todas essas escolhas conscientes que a gente faz, elas têm um custo, elas têm um preço, né? Sim. Então, infelizmente, a gente sabe hoje que a fertilidade da mulher, ela despenca depois dos 35 e cai muito depois dos 30. Então, a gente está falando aí de uma mulher que tem que decidir ser mãe com 29, que não é a realidade de praticamente ninguém aqui, tá? Ninguém. É. Então, eu não acho que foi um descuido das pacientes. Eu acho que é algo natural, uma consequência do relógio biológico junto com escolhas normais para o período que a gente está agora. Entendo. E aí vem, possivelmente, o papel do médico, porque a paciente, ela não tem que ter essa obrigação de saber que se ela postergar, ela pode ter dificuldade, tá? Uhum. Então aí vem o papel do médico. Então, eu sempre avalio o perfil da minha paciente. Então, quando eu vejo que é uma paciente que está noiva, que vai casar, que já tem um relacionamento estável, é uma paciente que a gente fica mais tranquila. É óbvio, né? A gente nunca sabe o dia da manhã, mas é uma Uhum. paciente que a gente fica mais tranquila. Quando a gente vê uma paciente solteira, que ainda vai fazer mestrado, doutorado fora do país, essa paciente que eu tenho que ter o cuidado e até a delicadeza de como falar com ela sobre esse assunto, porque tem muita Para não paciente que cobrar, não né? gosta. É. Exato. Aham. Então,
o que eu falo para as pacientes é, graças a Deus, hoje a gente tem o congelamento de óvulos, tá? Então, o congelamento, o exemplo que eu uso, eu acho que é um pouco mais fácil de a gente entender. Então, tenho certeza que muitas que vão assistir aqui têm carro. Todo mundo que tem carro hoje tem seguro do carro. A gente paga o seguro não pensando, nossa, tomara que eu bata o carro para eu poder usar o meu seguro, para valer a pena o dinheiro que eu investi no seguro. Então, na verdade, não. Na verdade, a Não gente quer paga usar. o seguro do carro para, por favor, que eu nunca use o seguro do meu carro, tá? Então, o congelamento de óvulos, ele é a mesma coisa. Muito bom. A gente pensa em congelar, não necessariamente para usar. Tem um monte de paciente que congelou e engravidou durante o percurso dela. Tenho pacientes que congelaram e optaram por não usar, nem Uhum, engravidar e nem uhum, usar. uhum. Então, o congelamento de óvulos, ele veio como uma, não vou falar nem uma garantia, Muito porque bom. não é uma garantia também, mas como um seguro mesmo de diminuir danos. De você, caso você mude os seus planos, mude as suas rotas, você tem ainda como conseguir garantir aí o sonho para quem quer ser mãe, tá? Muito bom. Então, eu vejo essa mudança de perfil. O paciente ele não é obrigado a saber que a reserva dela vai cair, despencar depois dos 30, 35. Mas é o papel do médico orientar. Uhum. Hoje eu percebo até que eu tenho algumas pacientes mais novas do que isso, pacientes de 28, 29, que me perguntam, doutora, eu queria congelar. Então, Legal. assim, sou muito franca, não tem indicação, tá? Congelar com 28, 29 anos, ao menos óbvio que a paciente tem algum câncer, alguma coisa que realmente ela necessite ter Sim. esta reserva, tá? Mas caso ela queira, é algo possível de ser feito, tá? Legal. E o congelamento é isso, você quanto mais jovem você congela, melhor é a qualidade desses óvulos, tá? Então, se eu optar por congelar com 30 e eu quiser engravidar com 39, os óvulos que eu vou usar, eles vão ter a idade de 30. Então, Isso. as chances disso ter mais positividade, ela é maior, Legal. tá? Eu achei muito legal esse exemplo do seguro. E eu complementaria, pela minha experiência própria, assim, que eu congelei com 32. Eu ainda diria que ele é meio que um mini test drive de como você vai sentir diante de uma situação com alteração hormonal, diante de uma situação de idas frequentes ao consultório para fazer exames, porque a gente tem que fazer ultrassom para acompanhar como é que está sendo. Isso futuramente, se a gente vier engravidar, vai fazer parte da rotina ali, né, do Uhum. pré-natal. Então, para mim, foi muito importante. E hoje eu optei por não gestar, os meus óvulos estão congelados. O meu entendimento, que me trouxe muita paz, foi pelo Conselho Federal de Medicina, até os 50 anos eu posso fazer uma FIV, eu posso usar esses óvulos congelados. Então, até lá, eu vou deixar eles guardadinhos. Se até lá realmente eu não mudar de ideia e não quiser ser mãe, a minha intenção é doar esses óvulos para uma mulher que não congelou, não pôde ter. E eu tô muito em paz com isso, que eu incentivo as mulheres, doutora, é também considerar a, o congelamento de óvulos nesse sentido, tanto como um seguro para guardar tempo, quanto também uma experiência prática de vivenciar tudo que envolve, né, pensar a maternidade, ver a barriguinha crescendo um pouco, ver o desconforto de ter que pedir para sair do trabalho, né, lidar com como que é isso, porque realmente a maternidade é diferente da paternidade. O homem não vai passar por Sim. essas coisas. Então, é muito bom assim você ter falado isso. E o congelamento é uma coisa importante, que é realmente um test drive, porque não é fácil. Não é? Não é fácil, são muitos dias fazendo ciclos de injeção, barriga fica inchada, o humor ele altera, tá? Então realmente ele é um test drive para tudo isso, tá? E outra coisa, infelizmente, que a gente tem que falar é não é barato Sim. também, né? Então acredito que no futuro
Talvez até os convênios sejam obrigados aí a custear isso, tá? Porque realmente é uma mudança aí de paradigma que a gente está vendo e que só vai piorar. Então, as pacientes elas só vão postergar isso, tá? Uhum. Mas, por enquanto, infelizmente, tudo no particular. Não tem como a gente fugir disso. Existem até alguns estados aqui no Brasil que existe uma parceria aí entre o governo, mas normalmente para pacientes que têm doenças, e não Tá. necessariamente pacientes que querem simplesmente se precaver nesse sentido. Uhum, uhum. A, a Dan está dizendo, infelizmente, o congelamento não é a realidade das mulheres mais pobres, sendo mais um ponto em que perdem a escolha, podem ser influenciadas a ter no impulso. Isso é um ponto muito importante e eu devolvo com uma provocação. Ter filhos não é barato. Então, Uhum. congelamento de óvulos é caro? É. Ter filhos é muito mais caro. Então, eu também volto com essa provocação, porque independente do estilo de vida que a gente tenha, se o filho vai para uma escola particular, bilíngue, ou se o filho vai para uma escola da rede pública, é, trazer uma pessoa para o mundo vai implicar em remanejamento do orçamento. Então, de qualquer maneira, as pessoas precisam encarar, lidar com o dinheiro com muita responsabilidade e também não só ter o filho e depois ir dando jeito, né? A gente Exato, se planeja para tanta coisa, para uma pós-graduação, para uma viagem, para comprar uma casa. Então a gente também precisa se planejar para um planejamento familiar, né? exatamente. Isso é muito importante. Não, e é algo durável, né? O filho ele dura muito Para a tempo. vida Então, toda. Exato. É. exatamente. E aí a Dan tá respondendo com a cultura de que depois que tem, dá um jeito. Mas tá errado, tá, gente? Isso são dos mitos que a gente escuta e que a gente. Aqui somos mulheres inteligentes e críticas, e a gente sabe que esse dar um jeito pode custar muito de uma saúde mental, de um relacionamento, muitos apuros. Então, não romantizem a maternidade. Tendo ela de forma natural ou não, a gente precisa trazer para a gente essa responsabilidade, como a doutora começou dizendo. Os tempos são outros. Custos de vidas que Uhum. nós vivemos hoje são diferentes dos nossos pais. Então, o jeito que eles davam antes, às vezes a gente não consegue dar. A gente tem que ser muito crítica com relação à nossa verdadeira realidade, né? E aí, vamos seguir o gancho, fiquem à vontade para continuar trazendo perguntas e comentários. Mas uma coisa que eu queria trazer com relação aos sinais. Qual o sinal de que algo está dando errado? Ou de que o corpo, independente da idade, né, doutora, seja pela endometriose, seja por um nível de estresse muito elevado que está afetando, né, a fertilidade da mulher, tem alguns sinais que você quer compartilhar para quem está nos ouvindo, às Quando vezes, procurar um consultório? quando a gente pensa nas causas, né, de infertilidade, temos a endometriose, temos a síndrome do ovário policístico, temos a baixa reserva, tá? Então, a endometriose, ela normalmente ela dá sinais, nem sempre, tá? Então, normalmente é uma cólica muito forte, uma dor na relação, uma pontada no ânus, uma menstruação muito forte, uma dor na lombar, que irradia para a perna, tá? Eu tenho alguns sinais, mas o que eu falo que é o principal para a gente diagnosticar é ir em consultas e o médico te examinar. Então, hoje, os médicos não examinam mais as pacientes. Então, a gente teve muita Infelizmente, perda disso. Se muito. a paciente for examinada, o médico vai, pelo exame de toque, conseguir diagnosticar possivelmente as endometrioses. Então, eu acho que é os sintomas junto com o exame físico, que é o básico, tá? A grande problemática de hoje é as pacientes acostumaram com a dor. Então, eu falo que o erro é duplo. É erro do médico, que não diagnosticou, e é erro também da paciente que aguentou. Tem uma paciente minha que fala assim: ah, eu desmaiava no colégio, mas achava que era normal. Meu Então, assim, são Deus, coisas que a gente precisa perceber que não é não normal. é A gente normal. precisa realmente buscar, questionar e investigar, tá? Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, em síndrome do ovário policístico, uma menstruação que está falhando. Então, menstruo esse mês, fico 4 meses sem menstruar. Então, são sinais importantes, tá?
E vem a baixa reserva, que a baixa reserva, o que que seria? Eu ter poucos folículos pensando em engravidar. Uhum. Isso é algo que é um problema de algumas mulheres, mas também é o problema das mulheres mais velhas. E qual é o grande problema dessa doença? É que ela não tem sintoma. Ela é silenciosa. Então, eu tenho uma paciente, às vezes, de 35, 38, que fala, ah, tá tudo bem comigo, eu menstruo todo mês, eu não tenho cólica, tá tudo lindo. Só que conforme ela vai fazendo 38, 39, a reserva dela vai caindo. Só que isso Sim. não dá sintomas. Então, se ela não perceber, ou se alguém não orientar ela, ela vai emendar um mestrado depois de um doutorado, um pós-doc, não vai nem lembrar que talvez ela possa ter dificuldade em engravidar. Então, Uhum. eu acho que essa é a paciente que a gente precisa ficar mais atenta. Aquela paciente que, pela idade, vai ter dificuldade em engravidar. Uhum. E quando a gente pensa em idade, é uma bela conversa no consultório, no sentido de quais são os seus planos no futuro? Ah, o meu plano é mudar de país, vou fazer um curso, vou ficar 3 anos, depois eu vou voltar. Então, são coisas que tem que bater o gatilho no médico para ele orientar essa paciente. Muito bom. É um atendimento humanizado, né, doutora? Porque assim, o que a gente percebe que acontece também, a gente está falando do erro duplo. Eu sou o tipo de paciente que eu faço uma listinha antes de ir para qualquer consulta, porque às vezes na hora a gente não lembra. Mas se a gente fizer de uma forma intencional, assim, eu tô indo para consulta com a minha ginecologista, deixa eu anotar algumas coisas que eu já percebi, algumas mudanças, algumas dúvidas, e ir para consulta de uma forma mais ativa. Também não ficar só esperando o médico trazer, né, nomes de exames e tudo mais. Então, acho que tem essa importância das pacientes serem mais responsáveis pelo que elas querem saber com relação ao corpo delas, buscarem profissionais, né, doutora, que não sejam tão generalistas também. Eu acho que a gente tem que buscar uma pessoa que tem especialização numa reprodução humana, numa endometriose, né, quando é o caso dela ter esse diagnóstico. Enfim, acho que tem esse papel nosso e dos médicos serem mais humanos, fazerem perguntas, fazerem os toques, né, e tudo que você já levantou aqui. Exato. E eu acho que assim, ou o contrário, no sentido de o quanto eu realmente quero ser mãe. O Sim, quanto. Acho que essa pergunta a gente tem que sempre lembrar, porque a gente caminha para uma sociedade automatizada de que eu preciso casar, ter marido, ter dois, três é o filhos. checklist, né, que vai seguir. Exato. Aham. Então, isso é sempre importante a gente também pensar e ver o quanto talvez vá mudar ou não a minha opinião, tá? Mas é importante. Eu falo muito isso porque eu tenho muitas pacientes com endometriose que operaram endometrioses muito graves e que infelizmente não vão conseguir engravidar naturalmente ou mesmo nem com a FIV. Sim, E essa é uma paciente que eu preciso trazer essa realidade para ela, no sentido de que não tem problema se você não ter filhos. Existe um mundo além disso. Existe outras escolhas para você fazer. exato. Então, se a gente precisar trocar a ordem aí da nossa trajetória, mudar o caminho, mudar o nosso objetivo, vamos fazer isso juntas também. Ótimo. E sem deixar também de considerar que existe a maternidade sem gestação, que é a adoção, existe barriga de aluguel em outros países, existe ovo doação. Então, Exato. assim, não dá pra gente esgotar todos os assuntos hoje, tá, gente? Mas tem outras lives salvas no feed. Também, se a doutora quiser um segundo bate-papo, a gente aprofunda mais em alguma questão. E para a gente caminhar para o encerramento, eu queria te perguntar um pouquinho especificamente sobre a FIV. Porque antes da nossa live, eu recebi uma mensagem no direct que a mulher dizia: eu não vou nem assistir a live da FIV porque eu não congelei óvulos e eu tenho 40 anos. Então ela achava que para fazer FIV ela já tinha que ter tido o step anterior ali de congelar. Exato. Fala um pouquinho sobre e se você sentir a vontade de compartilhar um pouquinho do seu pessoal também, para a gente encerrar. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em fertilização in vitro, eu preciso do óvulo e do espermatozoide, que via laboratório eles vão formar o embrião, e o embrião, depois de um tempo, ele vai ser transferido para dentro do útero, tá?
quando eu penso em óvulos, eu tenho dois caminhos. O importante é, mulheres de 40 anos têm sim produção de óvulos. Baixa, porém tem, tá? Então, se eu tenho sonho em ser mãe com 40 anos e eu tenho a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro, eu posso sim ir numa clínica de reprodução e fazer vários estímulos, de uma maneira que eu vou ter alguns óvulos para tentar fazer todo esse procedimento. O que é importante essa paciente saber é que provavelmente não vai ser só uma vez que ela vai precisar fazer. Ela vai ter que Sim. fazer várias vezes, tá? Diferente, por exemplo, da Larissa, que deve ter feito o procedimento e em uma vez conseguiu Menina, fiz em duas. E em teve duas vezes. recomendação de fazer a terceira, mas aí eu optei por não. Eu tenho 10 óvulos congelados. Então, isso é importante. A fertilização in vitro, infelizmente, ela é um funil, tá? Uhum. Então, eu tenho 10 óvulos. A partir do momento que eu junto o óvulo com o embrião, ou um espermatozoide vira um embrião. Só que desses 10, nesse processo de juntar os dois, sobram 8. Depois, se eu optar por fazer uma biópsia para eu ter certeza que esse embrião é um bom embrião, sobram 4. E depois, quando eu for implantar, às vezes, desses 4, 2 dão certo. Então, por Uhum. isso que a gente sempre recomenda e estimula fazer várias vezes para eu ter vários embriões, tá? Legal. Então, a Larissa fez com 33, precisou fazer 2 vezes até com a orientação de fazer a terceira. Foi. Uma paciente de 40, provavelmente ela vai ter que fazer umas 4, 5 vezes, depende, óbvio, da paciente, tá? E também existe a ovodoação. Então, caso essa paciente de 40 anos ela queira, ela ela pode pegar o óvulo de outra paciente, uma doadora que é sempre anônima, porém com características parecidas com a dela, juntar com o espermatozoide do marido dela, ou caso os dois optem por pegar tanto o Doação. óvulo quanto o espermatozoide de pessoas desconhecidas e implantar dentro dela, tá? Então, a gente tem vários casos de pacientes que foram mães depois dos 40 anos. Justamente por quê? Porque a sociedade está mudando. Então, hoje as pessoas estão postergando. Isso é fato. E o que a gente precisa é ou a gente se programa antes, ou a gente encara e vamos tentar, vai dar tudo certo, tá? Sim. Eu estou nesse processo agora de fertilização in vitro e o meu conselho é: não é fácil, não é curto, é longo toda essa temporada, toda essa jornada, essa aventura, tá? Mas se Deus quiser, no final dá certo. Então, assim, tem que focar no final e não deixar de aproveitar a sua vida. Então, isso Isso. eu fiz algumas vezes. Eu deixei minha vida de lado. Não vivia para aquilo. E é uma coisa importante, você não pode parar a sua vida para isso. Então, assim, uma vez que você falou, vou fazer, a gente tem que fazer, mas com alternativas de mente sã, de continuar todo o processo aí para eu ter um bom resultado. Muito bom, muito bom. Eu tô de cá torcendo por vocês. Te agradeço imensamente por esse Imagina. bate-papo. Tem mais assuntos que a gente poderia abarcar, mas o combinado foi meia horinha mesmo para o pessoal poder almoçar com a gente. Quero deixar você à vontade para divulgar o seu trabalho ou fazer algum convite. Na sequência, eu tenho um convite muito especial para a gente encerrar também. Perfeito. Bom, para as meninas que já me conhecem, quem não me conhece, quiser seguir o perfil, lá tem bastante conteúdo de endometriose, adenomiose, de preparação aí também para esse congelamento de óvulos, tá? Então fiquem à vontade para mandar mensagem, mandar dúvida, a gente está por aqui. Legal. E para quem tá no Clube das Indecisas, tá em cima do muro, não sabe ainda se quer ou não ser mãe, eu convido para participar de um grupo gratuito que eu tenho no WhatsApp. O link para acessar esse grupo tá na bio do meu Instagram, @larissa.cruvinel. Lá eu mando pílulas de conteúdo, recomendações de livros, de filme, de perfis para seguir. Hoje de manhã eu mandei o da doutora Bruna por lá. E às quintas-feiras eu abro o grupo das 9 às 21 horas para bate-papo livre.
E é uma troca riquíssima para que você não se sinta sozinha. Lá tem mulheres que estão solteiras, tem mulheres que estão casadas, tem mulheres que já têm o primeiro filho e estão em dúvida sobre o segundo. Então a troca é realmente muito rica. E para quem quer uma imersão mais profunda com acompanhamento de profissionais, na link da minha bio também tem a Jornada do Útero Sereno. É uma imersão comigo, junto com ginecologistas, psicólogas, geriatras. A gente faz um mergulho mais profundo em autoconhecimento, saúde da mulher, planejamento financeiro, planejamento para velhice. Tá bem legal também, com alunas inclusive fora do país. Então a gente tem uma troca multicultural, né? Fica o convite e mais uma vez o agradecimento, doutora, pela sua Imagina, participação, pela parceria. Excelente terça para todas e até uma próxima. imagina. Um beijão, Larissa. Tchau. Tchau, tchau.